Quero saber por que você está triste. Porque junto com interrogação no final? Ou quero saber por que, separado, você está triste com ponto final e sem interrogação, obviamente? O que você me diz? Temos aí uma situação que vamos chamar de pergunta indireta. Perceba que ele não chega, a pergunta não chega de cara dizendo, por que você está triste? Não, ele diz, quero saber por qual motivo você está triste. O porquê, quando equivale a por qual motivo, será sempre separado. Neste caso, sem acento, que ele está no meio. E, se é uma pergunta indireta, não há ponto de interrogação, só ponto final. Quais as formas, ou qual a forma correta? Me sentirei bem? Sentirei-me bem? Ou sentir-me-ei bem? Eu sei que você deve dizer que nada, eu não digo nada disso. Eu digo, eu vou me sentir bem. Eu vou me sentir bem. Mas em prova você não será cobrado dessa forma. Em prova você tem que saber qual vai ser o coerente. Me sentirei bem não pode, porque não podemos começar nenhum verbo com pronome fraco, que é o pronome átono. Sentirei-me também não pode, porque o verbo está no futuro. Sentirei, futuro. Não podemos colocar nenhum pronome depois dele. Pronome átono. Então sobrou o que a gente chama de mesóclise. Sentir-me-ei bem. Grande abraço. Encontrei Maria ontem. E então, quando a gente substitui o termo Maria por um pronome, você vai dizer, encontrei ela, encontrei-a, a encontrei, ou encontrei-lhe? Quem encontra algo ou alguém. O verbo pediu complemento sem preposição. O verbo foi direto ao assunto. Logo, não vai caber o lhe. Ela não vai complementar nenhuma situação que não venha com preposição. Nunca vai caber encontrei ela. Eu também não posso dizer a encontrei, porque não podemos começar nenhuma construção oracional com pronome átono. Só sobrou para nós a forma encontrei-a. É o que a gente chama de forma enclíptica. Olá, meu povo, vamos às dicas. Não desisto das dicas. Você sabia que a palavra aquele, a palavra aquilo e a palavra aquela e suas variações de número, elas podem receber o acento grave, que é exatamente o sinal indicativo da crase? Sim. Em que situação? Basta serem regidas de preposição a. Por exemplo, se você diz assim para mim, eu assisti aquele filme, vai ter crase obrigatória, vai ocorrer crase. Por que vai acontecer esse fenômeno da crase? Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então ficou preposição a, mais o aquele. Assistir a aquele. Imagina, para você não ter que dizer assistir a aquele, aí nós juntamos a preposição a, pedida pelo verbo assistir, mais o aquele, o a de aquele, para não ficar esse aquele. Tá bom? Então, crase obrigatória, nesses casos, quando o verbo pedir preposição a. Maravilha? Não somente verbo, você sabe disso, né? Pode ser o nome também. Por exemplo, se eu disser, eu fiz referência àquilo. Quem faz referência a alguma coisa. Então, eu fiz referência a quê? Aquilo. Então, preposição a, mais o aquilo aí, pondo crase, e ocorrendo o sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Fica a dica para você, não se esqueça mais disso. Me ajude, por favor, ou ajude-me, por favor. Qual seria a forma correta? Como você usaria? No dia a dia, é muito comum todo mundo falar como? Me ajude, por favor. Me ajude. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Esse me, que você começa a frase, ele é tão fraquinho que chamamos de pronome átono. Pronomes átonos. O que significa átono? Átono, esse A é sem, tono é força. Então, sem força é o quê? Fraco. Pronomes átonos não podem começar nenhuma estrutura oracional. Então, somente para deixar
Você ciente dos pronomes átomos, temos me, primeira pessoa, te, segunda pessoa. Tá? Me, te, si, o, a, lhe, todos eles são de terceira pessoa. Nos, vos, os, as e lhes. Primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. Então, a forma correta, já que eles não podem começar a oração, é exatamente ajude-me, por favor. Então, quando o pronome vem antes do verbo, nós chamamos de próclise. A próclise, nesse caso, é totalmente proibida. Tem que ser o que chamamos de ênclise. A ênclise é a forma correta. Você dizer, ajude-me, por favor. É claro que você sabe que quem prefere uma coisa à outra. Mas eu vou trazer para você agora uma informação que talvez você não saiba. O verbo preferir, ele é tão seco, ele é tão enjoado, que ele não aceita nenhuma intensificação ligada a ele. Como assim, Heber? Quem prefere, não prefere mais. Não prefere muito. Não prefere muito mais. Não prefere milhões de vezes. Simplesmente, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Nunca diga, prefiro mais isso a aquilo, ou prefiro mais isso do que aquilo. Você errou a frase toda. Você vai dizer, prefiro isso, aquilo. Esse aquilo, com crase. Sinal indicativo de crase. Tranquilo? Não esquecer esse detalhe. O verbo preferir não aceita nenhum processo de intensificação ligado a ele. Ele é seco, ele é frio. E você aprendeu a dica agora. Não se esquecer disso jamais.